Central de Execução das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto da comarca de Várzea Grande apresenta relatório dos atendimentos envolvendo adolescentes em conflito com a lei. É no Fórum de Várzea Grande que é feita a audiência de advertência. O adolescente que comete um ato infracional, considerado leve, comparece acompanhado de um dos pais ou responsável. O que nós temos que fazer? Fazer o adolescente pensar. Então a gente questiona ele. Ele fala mais do que nós na audiência, porque o importante é saber o que está acontecendo com ele, o porquê que chegou a essa situação. E junto com a família, que é o importante. Nesse momento, sendo junto com os pais e uma pessoa estranha, o adolescente fala, e o adolescente respeita mais os pais. Porque quando é só os adolescentes e os pais, a gente percebe que é assim, é intimidação, é discussão. E quando tem um terceiro, eles param para ouvir. E essa audiência a gente questiona ele. Por que você fez isso? Você precisava? Você gosta de seu pai? Gosto. Você gosta da sua mãe? Gosto. Você escuta ele? Escuto. Ele falou para você fazer isso? Não. Então você não escuta ele. Aí ele para pensar. Adão tem 3 filhos e após a família ser ameaçada por um deles, fez o boletim de ocorrência como medida preventiva. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, não. É uma coisa que você já ouviu falar que só acontece com o vizinho, mas com a gente não. Dói? Muito. Ver o filho assim dói muito. As audiências são realizadas com frequência e para ter um perfil dos menores em conflito com a lei, a Censo, Central de Execução das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, fez um levantamento com todos os atendimentos realizados no ano passado, para saber quem são esses jovens, onde moram, o que fazem e quais os motivos das infrações. De acordo com a pesquisa, em 2014, 195 jovens cumpriram decisões judiciais. Destes, 75 prestaram serviços à comunidade, 41 prestaram serviços à comunidade com medida protetiva, 15 tiveram a liberdade assistida e 64 levaram advertência. Sou de acordo com o que aconteceu. Realmente, o adolescente ele tem uma oportunidade, né, dele mudar a situação dele, da fase de crescimento dele. Gostei muito dessa audiência, interessante. Eu nunca tinha participado de uma audiência de adolescente. Foi muito aproveitativo para mim também, gostei. E vi que realmente a justiça está trabalhando em cima, né, da lei, né, dos adolescentes, que eles têm a lei e também cobrando deles, né, porque não só dá o direito para eles, mas cobrar deles também. Muito bom. Dos atendimentos realizados, 85% foram do sexo masculino e 15% feminino. Em relação às idades dos jovens em conflito com a lei, 25% possuíam 16 anos, 24% tinham 17 e 16% 15 anos. Quanto ao vínculo familiar, a pesquisa constatou ainda que 46% dos adolescentes atendidos só convivem com a mãe, 31% moram com a mãe e com o pai, 10% com os avós, 7% com a companheira, 3% com a irmã, 2% moram com o pai e 1% mora sozinho. Nós percebemos que um dos principais problemas encontrados, né, o que leva principalmente esses adolescentes a cometer um ato infracional é o enfraquecimento dos vínculos familiares, né, porque muitas vezes eles não são criados pelas figuras que compõem a família. Em relação aos vícios, 20% dos adolescentes já ingeriram bebida alcoólica, 8% consumiram álcool e maconha, 6% afirmaram usar maconha, 3% cigarro, 2% consumiram cerveja e cigarro e 2% afirmaram usar pasta base. No tocante à quantidade de ato infracional praticado, 78% disseram que foi uma vez, 9% não souberam informar, 7% disseram 2 vezes, 4% 3 vezes e 3% mais de 4 vezes. Nós temos alguns instrumentos, né, algumas ferramentas que são aplicadas nesse adolescente no processo da medida socioeducativa em meio aberto, né? Nós temos aí uma equipe de agentes voluntários orientadores,
certo? Que eles estão vinculados não somente às visitas a esses adolescentes que estão cumprindo medida, onde são aplicados questionários e feita orientação a essas famílias, no intuito principal de fortalecer os vínculos familiares.